Em maio de 2018, o Brasil praticamente parou em razão de uma greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros alegavam que o aumento do preço do diesel era o fator principal para a paralisação. Mas você já se perguntou se o motivo principal da greve foi realmente o aumento do preço do diesel? Meu nome é Pedro Rodrigues e a gente vai falar sobre isso no Explicando de hoje. O diesel é um derivado de petróleo. Sendo assim, seu preço está diretamente relacionado ao preço internacional do barril de petróleo. Mas espera aí, vamos tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. O preço do petróleo, ele varia todos os dias por fatores globais. Uma guerra, um fator político ou até mesmo um acidente. Essa variação do preço do petróleo afeta diretamente o preço dos combustíveis no Brasil e no mundo inteiro. Opa! Quer dizer que o preço dos combustíveis não pode ser controlado nem pela Petrobras, nem pelo governo, porque ele é afetado por problemas mundiais? É exatamente isso. Porém, vale lembrar que os tributos estaduais e federais são um fator importantíssimo na composição de preços dos combustíveis no Brasil. E a gente já falou sobre isso no quadro Quanto Custa sobre a Gasolina. Para complicar ainda mais essa história, o Brasil importa 21% do diesel consumido aqui. Essa importação é feita por agentes autônomos importadores, distribuidores de combustível e a própria Petrobras, que compram o produto de refinarias do exterior e vendem aqui no Brasil. Vocês estão conseguindo entender toda essa confusão? Quando o preço do diesel aumenta, ficando mais caro para o caminhoneiro, o governo tenta intervir e baixar esse preço. Essa diferença custa muito caro. Significa dizer que o governo quer que os importadores, as distribuidoras de combustível e a própria Petrobras comprem diesel por um preço e vendam bem mais barato. Alguém acha que comprar um produto por um preço e vender mais barato faz algum sentido? É óbvio que não. No passado, essa diferença de preço durou por muito tempo. A Petrobras suportou todo esse custo e perdeu 40 bilhões de dólares, além de metade do seu valor de mercado. No momento seguinte, quem suportou essa diferença fomos nós, população brasileira. Isso custou 9 bilhões de reais. E o mais bizarro é que nem os 40, nem os 9 bilhões trouxeram nenhuma solução. Se a gente viu que tentar controlar o preço do diesel é impossível e ineficaz, como evitar uma nova greve dos caminhoneiros? Cada caminhoneiro autônomo, para calcular o seu frete, ele leva em consideração alguns componentes. O preço do diesel, a depreciação do caminhão, a manutenção do caminhão, a remuneração do caminhoneiro, os tributos e os pedágios. Pela lógica, qualquer aumento em qualquer uma dessas variáveis poderia gerar nos caminhoneiros autônomos outra insatisfação e novamente uma greve. O que acontece na realidade é que o caminhoneiro não consegue repassar para o preço do frete nenhum aumento em nenhuma das variáveis desse preço. Como a maioria dos problemas que acontecem na nossa economia, isso acontece em razão do desrespeito da velha e famosa Lei da Oferta e da Demanda. Em 2006, o governo lançou um programa de financiamento para a compra de novos caminhões, o chamado Pró-Caminhoneiro, incentivando de forma artificial o número de caminhões no Brasil. Pode parecer estranho, mas todo o problema da greve dos caminhoneiros começa com essa medida. Ao incentivar a compra de novos caminhões, o governo, de forma artificial, aumentou a oferta de caminhões. Porém, o número de carga e o volume de clientes para contratar esses caminhões não aumentou. Ao contrário, a partir de 2010, com a crise econômica, a demanda por caminhões despencou e muito. Ou seja, muito caminhão, muita oferta, pouca carga, pouca demanda. O que acontece? Redução do preço do frete. Os caminhoneiros foram vendo suas margens diminuírem e fretes cada vez mais baixos. Nessa guerra predatória de preços, a saída encontrada pelo caminhoneiro foi a greve e a saída encontrada pelo governo foi mais intervenção. Controle de preço do diesel, intervenção na Petrobras e tabelamento do frete. Enquanto a reação do governo foi ignorar a lei da oferta e da demanda, todos os brasileiros vão continuar pagando essa conta, inclusive os caminhoneiros. Curtiu nossa explicação?
Conseguiu entender e ficou mais claro toda essa história tão complicada? Deixa aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Acabou. O preço subiu.